Good morning, everyone. Muito bom dia para todos. This session will be in Portuguese of the Symposium Filaments of the Atlantic Heritage. Mais uma vez, muito bom dia para todos. Bem-vindos ao que é o terceiro dia do Simpósio Filamentos de Herança Atlântica, este ano dedicado à germinação entre a cidade de Angra do Heroísmo, no arquipélago dos Açores, e a cidade de Tolar, aqui no centro do estado da Califórnia, mais concretamente na parte sul do Vale de São Joaquim. Uma germinação que está a comemorar neste ano de 2026 o seu 70º, ou melhor dito, o seu 60º aniversário, ou seja, 60 anos ao serviço deste ideal, digamos assim, de aproximar povos, de aproximar cidades, de aproximar vidas, no que se chama o People to People Program, que foi um sonho do general Dwight Eisenhower, então já como presidente dos Estados Unidos da América. E temos, como sempre, uma série de conversas, portanto, que tem a ver com uma reflexão e um olhar também para o presente e perspectivar um pouco o futuro do que será este movimento, do que serão, melhor dito, estes movimentos, porque são muitas cidades dos Estados Unidos da América e também do Canadá que têm germinações com cidades portuguesas, quer em Portugal continental, quer nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Neste caso concreto, obviamente, aqui no estado da Califórnia, a vasta maioria das germinações são com o arquipélago dos Açores, mas também há germinações com a Madeira e com Portugal continental. Dos Açores, a mais antiga é de facto a Angra com Tolar, que nasceu em 1966, mais concretamente em março de 1966. Teremos 7 sessões hoje, como também o tivemos ontem e como também, se tudo correr bem, o teremos amanhã. Portanto, na sexta-feira termina com 4 sessões, mas também com alguns momentos intercalares, porque vamos homenagear na sexta-feira o saudoso falecido poeta e amigo Marcolino Candeias, que nos deixou a 1 de maio de 2016, precisamente a 1 de maio de 2026, há 10 anos atrás, e que fez muita falta à poesia e à cultura no arquipélago dos Açores, na Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo, e também ao movimento da germinação destas cidades irmãs Angra Tolar. Marcolino era um homem que acreditava veementemente nesta aproximação começada pelo general Dwight Eisenhower. E, portanto, começo como uma espécie de introdução que faço todos os dias, entre margens que o Atlântico nunca separou verdadeiramente, nasceu este simpósio, Filamentos de Herança Atlântica, ou seja, em inglês, Filaments of the Atlantic Heritage. Um encontro que se estende esta semana, começou a 27 de abril e termina a 1 de maio, como acabei de dizer, e que celebra mais do que uma data, afirma uma continuidade viva entre territórios, memórias e futuros partilhados. Assinalando os 60 anos da germinação entre Angra do Heroísmo no arquipélago dos Açores e Tolar aqui na Califórnia, este simpósio propõe-se ir além da evocação histórica. Pretende-se tecer, como os próprios filamentos do título sugerem, uma rede de pensamento, de diálogo e de criação que una as ilhas e continentes, a tradição e o mundo contemporâneo, a experiência e a vivida, melhor dito, experiência vivida e a reflexão crítica. Num tempo em que as fronteiras parecem, por vezes, regressar ao discurso global, este encontro afirma o contrário. Um horizonte sem limites, construído pela circulação de pessoas, de ideias, de culturas e de afetos. Ao longo destes dias, através de depoimentos, conversas e intervenções de vozes oriundas dos Açores, da diáspora e de vários outros pontos, procura-se valorizar o papel das comunidades na construção de uma identidade plural para o Atlântico.
Mais do que recordar o passado, o objetivo é também compreender como esse legado pode informar os desafios do presente, desde a cultura à educação, de sustentabilidade às dinâmicas migratórias e inspirar novas formas de cooperação transatlântica. Este simpósio é assim um espaço de escuta e de encontro, onde a memória se transforma em ação e onde o diálogo abre caminhos. Um convite a pensar o Atlântico não como distância, mas como ligação. Um espaço onde se continua a escrever, em conjunto, uma história sem fronteiras. Não fosse o nosso instituto, isso mesmo, Portuguese Beyond Borders Institute, Português Além Fronteiras é o nome do nosso instituto aqui da Universidade do Estado da Califórnia em Fresno, onde nos saudamos, ou melhor dito, vos saudamos, onde aqui nos encontramos e queremos desde já partir, portanto, para esta conversa com o nosso primeiro interlocutor para estas sessões de hoje. Como eu disse, serão 7, algumas em português, uma grande maioria também em inglês. Esta é em português, por isso estamos a fazer esta apresentação na língua portuguesa, que sabe-nos muitíssimo bem fazê-la na língua portuguesa, e, portanto, será com um homem que viveu este movimento durante muitos anos, não só na sua qualidade como presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, mas também em amizades e em outras formas de viver antes e depois da sua presidência, este movimento das cidades irmãs entre Angra do Heroísmo e Tular, na Califórnia. É com o Dr. Joaquim Ponte, com quem vamos, portanto, agora conversar, e queremos mais uma vez agradecer, obviamente, aos nossos patrocinadores, a FLAD, portanto, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a Tular Angra Sister City Foundation, também o município da cidade de Angra do Heroísmo, o governo da região autónoma dos Açores e, de uma forma muito particular, portanto, o Departamento de Media Communication e Journalism, portanto, o Departamento de Jornalismo, Comunicação e os órgãos da média, que temos e que é um dos nossos dinâmicos departamentos aqui na Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno, que está connosco nesta odisseia, portanto, das histórias orais, deste simpósio Filamentos e também de vários documentários que já temos feito e ainda mais dois que planeamos fazer. Um deles a sair já em setembro deste ano de 2020 sobre este movimento das cidades irmãs, baseado nestas entrevistas ou nestas conversas, até mais do que entrevistas, que estamos a partilhar convosco ao longo deste simpósio Filamentos Transatlântica, e a VTech, do nosso amigo e primo Paulo Feliciano, cujos colaboradores foram incansáveis conosco quando estivemos e deram-nos 4 dias do seu tempo para estas gravações que foram efetuadas, como esta, no arquipélago dos Açores, mais concretamente na Ilha Terceira. Portanto, vamos então para esta intervenção desta manhã e depois terei uns momentos de despedida no fim. O seu nome completo, por favor. Joaquim Carlos Vasconcelos da Ponte. E onde nasceu e onde vive presentemente? Eu nasci aqui em Angra, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição, e vivo em Angra também. Embora a minha vida se faça um pouco fora aqui da nossa Ilha Terceira, vou a Lisboa com muita frequência, mas vivo em Angra. Como Presidente da Câmara de Angra durante mais de uma década, Presidente da Câmara com 29 anos de idade, teve um papel importantíssimo na ligação das cidades irmãs, este movimento que agora estamos à beira de celebrar 60 anos. Quais as suas memórias, digamos assim, dessa década ao serviço de Angra e com o relacionamento com as cidades irmãs? Que eu até perguntaria também. Acho que o seu relacionamento com Angra até vem antes de ser presidente. Portanto, a família já tinha alguma relação e conhecia pessoas do outro lado do Atlântico. Sim, olha, o meu relacionamento com as cidades irmãs
é um relacionamento muito rico, quer em termos pessoais, quer em termos depois institucionais, quando estive na Câmara Municipal. E se me permite, eu queria começar esta conversa felicitando as pessoas que em Tolar mantêm esta chama viva, e começo por felicitar o meu caríssimo amigo Denis Borges pela sua atividade, pela sua ação na dinamização deste movimento, que eu sei que agora tem outra pujança e outra dinâmica, mas não posso esquecer pessoas que eu conheci muitos anos atrás, quando era autarca na cidade de Angra, e que recordo com muita saudade: a família de Sr. Comendador Mancebo, a Sra. Carmina, por quem eu tinha uma estima e uma amizade muito grande, e as suas duas filhas, que ainda hoje, felizmente, com quem ainda hoje, felizmente, me relaciono e de quem gosto muito, a Phyllis e a Carmen, que foram sempre duas entusiastas muito grandes e muito dinamizadoras do movimento das Cidades Irmãs. Eu devo dizer que, para além da ligação que nós tínhamos, sobretudo na promoção das nossas festas mais tradicionais aqui de Angra, com visitas que fazíamos à cidade irmã de Tolar, e onde éramos recebidos de forma absolutamente inesquecível e simpática, e toda a gente nos recebia de forma, enfim, superavam sempre todas as melhores expectativas que nós levávamos. Eu tenho para com o movimento das Cidades Irmãs uma dívida de gratidão muito grande. E essa dívida de gratidão prende-se com a saúde da minha mãe. Em determinada altura do movimento das Cidades Irmãs, isto são tudo coincidências, mas o movimento veio cá, as pessoas dos Estados Unidos vieram cá e disseram-me, na altura estava na Câmara Municipal, era Presidente da Câmara, que queriam fazer uma oferta ao Hospital de Angra. O movimento tinha se juntado e queriam trazer uma oferta qualquer que pudesse ajudar aqui a reequipar o nosso hospital e a dar melhores condições de trabalho. Bom, na altura o Dr. Jorge Aguiar, que era oftalmologista aqui no nosso hospital, o Dr. Jorge Correia, disseram aos nossos representantes do movimento das Cidades Irmãs que uma das coisas que precisavam e que eventualmente faria muito bem aqui ao nosso hospital seria se conseguissem disponibilizar-nos na altura um microscópio eletrónico. Tá? Os nossos amigos das Cidades Irmãs voltaram para os Estados Unidos, empenharam-se como sempre em conseguir os meios que eram necessários para fazer a oferta do tal microscópio eletrónico, e a verdade é que no ano seguinte vieram cá oferecer-nos o microscópio eletrónico e para equipar aqui o nosso hospital. Sucede que nesse ano a minha mãe tinha tido um problema gravíssimo de visão. Tinha tido um glaucoma nos dois olhos, tinha estado cega, tinha sido operada e estava a recuperar dessa operação, mas o médico cá em Portugal, o professor que a tinha operado em Lisboa, tinha-nos dito que era uma questão de tempo que ela iria cegar, que as lesões que tinham eram lesões irreversíveis e, portanto, que não era possível ela continuar a ver, era uma questão de tempo para ela cegar. E eu, na altura, ainda lhe pus a questão, disse, bem, mas os Estados Unidos, sei que há em Barcelona, ouvia-se falar muitas clínicas de Barcelona, também em Londres, e ele disse-me, sim, você pode ir com a sua mãe, mas não vai adiantar grande coisa, porque o que se faz nesses sítios é o que se faz cá. Bom, dá-se a coincidência de vir o movimento das Cidades Irmãs à Terceira entregar o tal microscópio eletrónico, e eu tomo conhecimento que vinha um médico também, um oftalmologista, com as Cidades Irmãs, para brifar os seus colegas aqui no hospital sobre o funcionamento do equipamento. E lembrei-me, disse, bom, olha, eu não perco nada, isto perdido por 100, perdido por 1000, vou perguntar se eles me autorizam a falar com o dito médico e se eu lhe posso expor a minha situação. E assim fiz. Era um homem jovem, de origem turca, salvo erro, chamado Murat Sanalp, e eu fui ter com o Dr. Murat Sanalp e expliquei-lhe o que é que se passava. Ele disse-me, olha, você leva a sua mãe ao consultório ali do Dr. Jorge Aguiar para eu a ver, e depois dir-lhe alguma coisa, e a minha mãe foi ao consultório. Lembro que o Dr. Sanalp pediu imediatamente uma lente que não havia cá, teve que se mandar vir a lente de continente, ele lá colocou a lente na minha mãe, e depois disse-me, eu vou agora à Madeira,
mas dentro de uma semana estão novamente nos Estados Unidos. Se a sua mãe estiver lá dentro de uma semana, eu garanto-lhe que ela vai recuperar a visão e vai ficar a ver. E a minha mãe foi logo para os Estados Unidos, como é evidente. Eu, na altura, pedi à Phyllis e à Carmen que me arranjassem uma instalação onde ela pudesse ficar, e elas, como habitualmente, com uma generosidade muito grande, com uma simpatia muito grande, que eu ainda os recordo com saudade e emoção, disseram, não, a sua mãe vai para a minha casa, a sua mãe vai para a minha casa. E a minha mãe foi operada e hoje tem 93 anos e ainda vê. E, por conseguinte, isto são recordações que eu tenho, digamos, atingiram diretamente a minha família de uma forma tão sentida, tão gratificante, que eu nunca mais esqueço enquanto vida tiver. E foi o movimento das Cidades Irmãs, e foram as pessoas, ainda algumas que dirigem hoje o movimento das Cidades Irmãs, que me proporcionaram esta alegria e que possibilitam que ainda hoje uma velhinha de 93 anos viva possa ver e possa fazer a sua vida. E há, de facto, um relacionamento muito especial entre as duas irmãs e a sua mãe. Como pode imaginar. A minha mãe tem para com, e eu, com esta família do Sr. Comendador Mancebo, temos para com eles uma amizade muito grande e uma dívida de gratidão para a vida, porque, como pode imaginar, isto aconteceu há mais de 30 anos, foram 30 anos de qualidade de vida que a minha mãe ganhou e que podia ter perdido para sempre. Portanto, é evidente que estes movimentos têm muito de substancial na cultura, na troca no intercâmbio que se faz entre pessoas de uma comunidade e outra. O Dinis ainda há pouco me falava dos jovens que hoje vêm aqui para a nossa universidade e daqueles que vão para lá. Tudo isso é muito enriquecedor. Para mim, aconteceu-me isto e, como imagina, é um marco na minha vida e na vida da minha família que nós nunca esqueceremos, e não fosse este movimento, eu não tinha o gosto de poder hoje contar esta história verídica de vida. Mesmo hoje, portanto, ao fim desses anos, neste caso, sim. mais concreto, 30 anos, mais de 30. Mais de 30, onde os Açores são, de facto, portanto, outra região, mas mesmo assim, para além da parte cultural, para além da parte de outros intercâmbios, mesmo assim, há a possibilidade destes movimentos continuarem a tocar as pessoas direta e indiretamente num mundo que está muito diferente do que estava há 30 ou há 40 anos. Sem dúvida, e eu julgo até para as novas gerações, e o Dinis acompanha isso na sua profissão, no ensino, as novas gerações, até com a maior facilidade de acesso hoje que têm, de intercâmbio que têm, a utilização das redes sociais, da internet, etc., tudo isso hoje acho que facilita muito a ligação dos nossos jovens à nossa comunidade, e tudo isso acho que valoriza culturalmente, profissionalmente, em termos intelectuais de abertura, de proximidade com centros maiores, de maior desenvolvimento. É um movimento que eu fico muito feliz por saber que está a ter o dinamismo que tem, porque ele é muito enriquecedor da nossa ilha e da nossa cidade de Angra. Repare, o Dinis sabe isso porque também é daqui. A vivência nas ilhas era uma vivência difícil, porque era fechada, porque havia muita dificuldade de acesso a muitos outros meios de formação e informação. Ora, tudo quanto nós hoje felizmente os nossos jovens já são cidadãos do mundo. Este acesso ao instantâneo, à informação instantânea, à comunicação instantânea, faz com que hoje os nossos jovens tenham um desenvolvimento muito diferente daquele que a minha geração e a sua também teve. E isso, sempre que a gente lhes possa proporcionar, acho eu, este tipo de contactos, este tipo de ligação, ainda por cima, quando é uma ligação que muitas vezes assenta em raízes da sua própria origem, porque são famílias de pessoas, a gente mais ou menos, quando começamos a falar da nossa comunidade e das pessoas, eu lembro-me quando ia a Tolar, e fui muitas vezes a Tolar e encontrava-me lá com as pessoas e começava a conversar com elas, muito facilmente nós identificávamos as origens de uns e outros. Porque este é da família de fulano, ou é da família de Beltrano, etc.
Ora, isso cria uma proximidade maior ainda entre as pessoas e para nós, acho eu, é muito enriquecedor saber que isso é assim. O seu mandato foi em que ano? Eu tive de 85, fui eleito pela primeira vez em 1985 e tive até 1996. Em 96 saí um ano antes do fim do mandato, fui para a Assembleia Regional, disputei as eleições regionais, como na altura era o Dr. Álvaro Damas, o candidato a presidente do governo, perdemos na altura para o Carlos César, que foi a primeira vez que o Carlos César foi eleito, foi em 1996, e depois eu estive 3 anos na Assembleia Regional e em 99 fui para a Assembleia da República com o Dr. Mota Amaral. E lá estive durante 15 anos na Assembleia da República com o Dr. Mota Amaral e depois em 2015 saí. E agora mantenho-me num lugar na Assembleia da República, eleito na Assembleia da República, mas é um daqueles serviços que nós chamamos serviços externos da Assembleia. São membros eleitos pela Assembleia com uma determinada função, somos eleitos pelo plenário, pelos deputados, não é? Para exercício de uma determinada função, e é nessa função que eu hoje me mantenho. Os seus mandatos na Câmara Municipal de Angra, como autarca, foram também muito importantes, como todos, obviamente, em termos desta ligação Angra-Tolar. E estou-me a referir, por isso que lhe pedi essas datas, porque foi numa altura em que veio aqui uma grande delegação. Acho que é a maior delegação na história dos 60 anos. Sim, senhor. Foi uma orquestra sinfónica, Sim, senhor. do Condado de Bar, onde estava o nosso saudoso amigo Alberto Ferreira como primeiro trompetista, e veio uma delegação, portanto, esfiada pelo distinto juiz, infelizmente bastante doente, William Silveira Júnior, que trouxe uma exposição sobre os pioneiros terceirenses em Tolar, onde eu vim na altura como jornalista, e foi uma delegação, acho, posso estar errado, mas com mais de 100 pessoas. Não? Sim, eu não posso precisar o número das pessoas, mas tenho a ideia também que foi talvez a maior delegação que alguma vez veio aqui da cidade de Tolar, aqui a Angra. E o Diniz lembra-se com certeza disso. A vinda das delegações, nem sequer precisam ter essa dimensão tão grande, mas o simples facto de vir uma delegação de Tolar aqui a Angra é uma satisfação muito grande para as pessoas. As pessoas ficam muito felizes de verem os familiares dos seus conterrâneos, ou mesmo ainda os seus conterrâneos, a visitarem a nossa cidade e a também tomarem contacto com aquela que é a nossa realidade atual e darem um testemunho, que é um testemunho muito isento da avaliação que fazem do estado em que nós nos encontramos, não é? Nós fazemos gosto desde o 25 de Abril para cá, desde que somos autónomos, desde que a democracia foi implantada no nosso país e também na nossa região, nós fazemos gosto em verificar e que outros de fora verifiquem o quão proveitoso tem sido este regime para o bem-estar da nossa gente, para o desenvolvimento do nosso povo e da nossa terra. E, portanto, quando vêm os nossos amigos e os nossos familiares dos Estados Unidos, neste caso ainda por cima de uma cidade que tem particular afinidade connosco, que é o caso de Tolar, isso dá uma grande felicidade aqui às pessoas da Ilha Terceira. Por isso venham sempre, é um gosto muito grande vê-los por aqui. Mas foi um esforço enorme da parte da Câmara. Sim, mas não é esforço, é um prazer, sabe? Nesses casos não é esforço, eu falo por mim e pelos que me sucederam, não apenas, não fui só eu, mas todos os meus sucessores na Câmara de Angra, ainda agora recentemente o José Álamo de Menezes, tenho a certeza que ele pensa como eu sobre esta matéria. É sempre um gosto para nós e nós não consideramos que seja um esforço, é um prazer ter as pessoas da nossa comunidade e daqueles que têm especial ligação connosco, tê-los entre nós. Isso é muito gratificante. As minerações existem entre, aliás, Angra Certo. e Tolar é a mais velha dos Açores. Certo. E, segundo me dizem, a segunda mais velha de Portugal, com uma cidade americana. Mas as minerações, obviamente, são com cidades na China, na América do Sul e outras partes. Esta presença forte daquilo que o nosso, também saudoso amigo João Afonso dizia, que, particularmente nos anos 60 e 70, e ele tinha toda a razão,
que era a cidade americana com o maior número de terceirenses fora da terceira. Esta germinação, porque tem aquele elo ligado a imigrantes da Ilha Terceira e do Grupo Central, não é? Acha que tem um sentimento diferente de uma germinação com a China ou com a Rússia? Sem dúvida, não tem nada a ver nisto. Não tem nada a ver. Vamos lá ver, a cidade de Angra tem imensas cidades com que se germinou. E a ligação mais forte que nós temos é com a cidade de Tolar. Temos, por exemplo, uma germinação que foi feita no meu tempo de autarca com Taunton, que é uma outra cidade do lado de cá do estado, na costa leste dos Estados Unidos. Na altura tínhamos também uma comunidade muito ativa lá, que dinamizou, o Sr. António Maduro, que era um homem que dinamizou muito ali a nossa, infelizmente está cá, reside cá agora aqui na Ilha Terceira, e dinamizou muito a nossa germinação, mas depois perdeu algum entusiasmo. A cidade de Tolar nunca se perdeu, eu acho que talvez equivalente a Tolar, mas nem sequer tem equivalência tão grande, talvez aqui a cidade de Évora, que na altura, também se fez na altura em que eu estava na Câmara, e o facto de ambas as cidades serem classificadas de património mundial fez com que houvesse uma aproximação entre elas. E isso também foi útil para os nossos técnicos, para os entusiastas da cultura e do património, partilhar as preocupações comuns a cidades que se regem por critérios mais rígidos que decorrem da sua própria classificação, mas eu diria, enfim, vendo agora um pouco à distância, que a nossa relação mais dinâmica em termos de germinação é com Tolar, desde essa altura e ainda hoje. Vamos terminar, eu queria apenas uma última palavra sua, portanto, para aqueles que ainda, sobre a germinação de Tolar Angra portanto, esta bonita história que nos contou, bonita, entre aspas, não é? Mas bonita porque sim, mas é bonita, é bonita porque, para mim, é uma das mais valiosas que estão na minha vida, como imagino, e por isso a contei aqui, porque é de facto, e quando falo na germinação sinto uma satisfação enorme, pela razão que já lhe expliquei. E ainda hoje, portanto, para uma última palavra sua, que é, ainda hoje, essas coisas podem acontecer e as germinações podem ter essa importância, mesmo não só em termos mais abstratos, mas em termos mais diretos de famílias a famílias, porque nunca se sabe quando é que pode ser até mesmo ao contrário. Sim. E não só de Angra para sem dúvida, sem dúvida. É a manutenção deste intercâmbio, acho eu, entre Tolar e Angra e entre as pessoas que constituem as duas cidades, que nos enriquece muito e que pode beneficiar, porque estas germinações também se fazem para que ambas as populações beneficiem delas. Não é isto, não é apenas digamos, um prazer teórico, é uma questão também de haver um benefício das cidades, um enriquecimento das cidades e das pessoas. E eu acho que a dinamização, e felicito por isso, e o movimento das cidades irmãs em Tolar, felicito-vos por isso, por manterem esta chama viva e este dinamismo que têm tido, porque isso é muito importante, sobretudo para Angra. Eu não posso falar pela cidade de Tolar, mas pela Angra é muito proveitoso, é muito compensador nós sabermos que o movimento está entregue em tão boas mãos e que tem uma atividade tão notável como aquela que vai prosseguindo. Desejo-vos as maiores felicidades e prossigam, porque a gente precisa da vossa ajuda também. E estivemos com a cidade de Angra do Heroísmo, com o Dr. Joaquim Ponte, que é uma figura importantíssima na história deste movimento de 60 anos, uma história comovente, como devem ter ouvido. Tem uma ligação, apesar de não estar diretamente envolvido no município, mas tem tido sempre uma presença, de uma forma ou de outra, uma ligação contínua com a cidade de Tolar, no centro da Califórnia.
Portanto, mais uma conversa, um depoimento sobre esta germinação, sobre esta celebração dos 60 anos Angra Tular, produto que neste momento que para ser refletido, examinado, digamos assim, conversas sobre este movimento que vamos continuar ao longo desta semana aqui no simpósio Filamentos da Herança Atlântica do Instituto PBBI, Portuguese Beyond Borders Institute, Instituto Português Além Fronteiras, da Universidade do Estado da Califórnia, na cidade de Fresno. Vamos voltar pelas 11 horas esta manhã, aqueles que nos acompanham ao vivo, aqueles que vão acompanhar em diferido ou em gravações e no nosso arquivo que terá todas estas conversas, o arquivo que temos quer na biblioteca da Universidade, quer no nosso canal Fresno State PBB da YouTube. Portanto, aqueles que estarão a acompanhar ou porventura estarão a ver noutro dia ou noutro mês ou em outra altura, obviamente esta informação não vos é útil, mas para aqueles que nos seguem ao vivo, estaremos aqui pelas 11 horas da manhã, hora da Califórnia, para mais uma sessão. Essa será com também uma antiga autarca da cidade de Angra do Heroísmo, portanto, uma pessoa que tem estado muito envolvida no serviço público na região autónoma dos Açores, a doutora Andreia Cardoso, será a nossa convidada às 11 desta manhã, e depois temos sessões ao meio-dia, à 1, às 3, às 4 e às 5 da tarde. É o simpósio Filamentos de Herança Atlântica do Instituto PBBI da Universidade do Estado da Califórnia em Fresno. Muito obrigado pela vossa atenção e até já, porque o simpósio continua ao longo do dia de hoje, também na quinta-feira, 30 de abril, e termina na sexta-feira, o 1º de maio. Um abraço e até já.